mais um Fala Mercado aqui no nosso Coletiva.tv. Marketing é um conceito que, além de amplo, permite aí um mar de possibilidades por onde a gente pode navegar. E para falar sobre consultoria de marketing, eu tenho aqui comigo Max Laher, que além desse ofício tem aí uma longa e bela trajetória como professor, e também a Letícia... Eu vou deixar pra ti. Eu juro que eu treinei, né? A gente treinou. A gente treinou, mas não deu, travou, eu prefiro deixar pra ti. Que, pra quem não conhece, já somos íntimos, né? Eu sempre digo isso, eu sou íntima dos meus convidados, a Leca, que é jornalista e trabalha com comunicação corporativa. Pra gente não perder tempo, então, destacando o vasto currículo desses meus convidados de hoje, quem quiser saber mais da dupla aqui comigo, vai ficar aqui na descrição do vídeo todos os detalhes aí desses currículos. E para quem não lembra ou está chegando agora, lembrando que toda semana eu tenho 2 convidados comigo aqui, um entrevistado, um entrevistador, sempre ao meu lado. E ninguém vai precisar ficar me ouvindo, né, o tempo todo, né, ainda que eu faça lá as minhas interferências, porque aqui o protagonismo é do mercado. Agora, então, Leca, tudo contigo. Antes de mais nada, muito obrigada por aceitarem o meu convite, né? Porque a pessoa bem educada já ia cortar essa parte. Muitíssimo obrigada por aceitarem conversar com a gente. Um prazer. Prazer todo nosso. Eu fico até sem jeito, né, de começar aqui a conversa quando a gente tem um especialista, um professor. Acho que ele... Isso que eu não li o currículo dele, Leca. Porque eu eu ia te constranger mais. É melhor não, é melhor não. Pode falar com muito mais propriedade, conceitos, né, do que eu citar autores, mas o fato é que hoje o marketing perpassa a vida de todo mundo, né? As pessoas estão nas redes sociais, estão se autopromovendo, estão fazendo carreiras, né, com o seu próprio marketing, como influenciadores. Eu acho que marketing nunca teve tão em voga na vida de tanta gente como hoje, não são só empresas, né? E não só na área da comunicação, né? Não tem como escapar do marketing, né? Não tem. O marketing passa pela comunicação, passa por venda, passa por relacionamento. E hoje em dia, né, com o celular, tá todo mundo filmando ou gravando a qualquer momento, de repente qualquer deslize já é uma crise de imagem e qualquer um pode flagrar isso, e as pessoas, né, que têm uma imagem a zelar, principalmente, precisam estar com um bom preparo, ter sempre um media training atualizado para lidar com essas situações. Mas sabe que é engraçado, porque ao mesmo tempo que essa tua descrição ela é perfeita, assim, mas dentro das empresas parece que o marketing, como estrutura, como área, como conceito, parece que ele perdeu um pouco de protagonismo, né? Hoje a tecnologia está tendo um protagonismo absurdamente maior e eu fico me pensando assim, até que ponto, cá com os meus botões, até que ponto, qual vai ser o lugar do marketing mesmo? Porque como essência, ele não desaparece e ele ganha cada vez mais relevância, ponto. Ou seja, busca de satisfação do consumidor. Está posto. Agora, as pessoas cada vez menos chamam isso de marketing e cada vez mais chamam de outras cositas. Exemplo, experiência, né? Bacana. Eu brinco que eu sou já dinossauro, então, né? Eu entendo que eu estou na borda do mundo já, né? É inevitável, né, Márcia? O que eu posso fazer? Não, talvez tu ainda tenha o dobro de vida do que tu já teve, considerando a nossa, né, expectativa de vida cada vez maior. Tá bom, nem tanto assim, mas ok. ok. Mas então, o que acontece? A gente está desenvolvendo todos conceitos e tal, quando os conceitos básicos eles permanecem. Por que eu brinquei que eu sou dinossauro? Porque óbvio que vem de vez em quando coisas que quebram tudo que a gente conhece, ponto. No caso do marketing, não, né? O que é basilar no marketing continua existindo como conceito mais puro possível. Ele pode mudar de lugar, pode ampliar as mídias, mas qual é o problema? As pessoas estão chamando cada vez menos isso de marketing. E aí a minha preocupação é, porque eu preservo muito a coisa do o que é nome, né? Nome é para significar alguma coisa.
Então, se isso começar a desaparecer tanto, o que vai ser esse futuro, entende? Então, é maluco, porque ao mesmo tempo que ele ganha protagonismo, ele está perdendo espaço nas empresas. Ele veio perdendo já, e com essas coisas de inteligência artificial e tal, mais ainda. A gente ainda, nota, né, assim, há muito tempo, e a gente tem passado por muitas crises, né? Sempre que tem uma crise, parece assim, a comunicação é um dos primeiros setores que sofrem, né? Porque todo mundo acha que ser jornalista é muito fácil, que é só fazer um texto. Ser publicitário é muito fácil, é só tu ter uma grande ideia para vender, ser criativo. Né? Fazer marketing é muito fácil, é só tu ter lá uma ideia e vender. E quando tu perde esses profissionais especializados, tu pensa assim, por que não está dando certo? Mas é difícil reestruturar, né, um setor de comunicação e marketing depois da então, crise. é que tem uma mudança conceitual aí que é maluca, que a gente entendeu, mas não entendeu. Antigamente era muito separado quem era produtor e quem era consumidor, seja de conteúdo, seja de produto. Né? Hoje, quem é que é produtor e quem é que é consumidor? Né? Então, essa separação ela não existe de uma forma mais clara. E isso é que na área de comunicação, então, isso foi acentuado. Tanto faz se jornalismo, se publicidade, se relações públicas. Né? Eu acho que tanto faz. Não, jornalismo talvez tenha sido o mais atingido nesse sentido, né? Porque todo mundo gera conteúdo e pronto. Mas, de qualquer forma, na comunicação... E o nosso diploma nem é mais exigido, isso, né? Certo. O que é um indicativo da sociedade também, né? Do como é que ela está percebendo aquilo. Mas quando a gente percebe que produtor e consumidor não tem mais essa linha tão clara separando, então isso não have a problem. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco o que está acontecendo, né? E por que está acontecendo isso. E aspectos positivos e negativos, né? Eu fico pensando, Leca, que se um professor que está ali com a juventude, né, tete a tete o tempo todo, não sabe o que vai ser nas próximas gerações. Sim. E a gente não sabe, né? Porque hoje em dia não tem mais muito essa delimitação do que é cada área da comunicação. Agora, tipo, se formou em publicidade, em relações públicas, em jornalismo, em marketing, em audiovisual, mas todo mundo tem que dominar alguma coisa de redes sociais, todo mundo tem que dominar alguma coisa de tecnologia, de fazer vídeo, de editar foto. E meio que está se perdendo qual é o limite, né? Até onde tu está gerando um conteúdo jornalístico, onde é que vira publicidade, onde é que vira a venda direta, porque está tudo junto, né? Então, a gente ainda tem as faculdades super especializadas e é importante, mas ao mesmo tempo, quando o aluno chega no mercado, assim, bom, agora eu sou aquela pessoa que faz tudo um pouco numa agência ou num veículo, porque os veículos também passam por isso. Total. Né? Inclusive, Leca, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, que é, antigamente, certa feita, não existia a faculdade de marketing, né? Era administração com ênfase em marketing. E os meus amigos administradores, inclusive o nosso convidado, que me perdoem, mas é que a administração é aquele curso que quem não sabe o que fazer, curso de administração, né? Então... Porque ele é mais generalista, enfim, ele pode direcionar. Hoje não, né? Hoje as ênfases terminaram da administração, né? E hoje tem aí a faculdade de marketing, né? A graduação de marketing, acho que por enquanto em nível de tecnólogo, né? Mas é graduação também, né? Mas pode ficar tranquila que eu não sou formado em administração. Ai, que bom. Eu tava quase... Pode ficar tranquilo, meu mestrado foi em administração, né? Mas a graduação não. Agora, sim, a administração, tem alguns cursos que a gente chama de não vocacionados, né? Ou seja, não sabe direito para onde vai, então não é assim, eu nasci sendo um administrador, né? Além de administração, tem algum outro não vocacionado? Não, jornalismo? Jornalismo? Mas a área de comunicação tem um pouquinho, mas menos. Mas a administração é um curso mesmo, assim, não vocacionado. Não nasce dizendo, quero ser administrador, né? O que é isso, né? Agora, se a gente for purista ao mesmo tempo,
Não tem curso de marketing, né? Tem curso de administração. Um dos erros do entendimento do marketing é achar que ele é comunicação e não administração. Então, aí começa toda a confusão. Quando as pessoas, e tem várias empresas grandes, inclusive, que têm departamento de marketing, são departamentos de comunicação. Então, eles não entendem o significado do conceito marketing. Aí, de novo, as palavras fazendo algum sentido. Né? As palavras fazendo algum sentido. Então, quando alguém cria um curso de marketing, ele está criando uma especificação muito grande já, sendo uma coisa muito técnica, que aí não sei se é um curso superior mesmo, por isso, talvez só tecnólogo. Tem assunto. Isso, porque a administração tem as suas áreas lá. Uma é marketing, né? Então, ok, é uma, mas eu deveria entender de todo e eu posso depois me especializar em alguma área, finanças, recursos humanos, marketing, sei lá o quê, né? Mas marketing não é uma coisa assim. Marketing é uma área dentro da administração, mas não é comunicação, né? Quando um professor diz que marketing não pode ser Não só tem marketing, todo esse conteúdo. não tem tudo Mas isso, não né? tem mesmo. Né? Mário, só para ter uma ideia, A gente chama muita coisa de marketing, Então, né? Que não é equivocadamente, claro. Na verdade, se a gente olhar a origem do marketing, ele é quase dentro da distribuição, né? É achar o produto certo para a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. É uma coisa Que é lá... administrar. Então, é isso, né? Então, uma coisa lá tradução mesmo antiga. é o mercado, né? Mercadologia, Não, talvez. mas não é mercado, né? Porque Inclusive os profissionais formados em marketing, mercadólogos, né? Então, é um nome infeliz, né? Porque assim... É horrível, né? Que nome feio. Uma coisa é tu estudar o mercado, outra coisa é tu entender marketing. Eu posso me especializar em Eu não sou estudar uma o mercado e não entender tanto de marketing. Eu sou especializado. Posso ser especializado em comportamento do consumidor, que tem a ver com... E eu não sou marketing. Marketing envolve outras coisas. Nós não envolve somos comunicólogos. Exatamente o que eu ia dizer. Eu não sou comunicóloga, eu sou isso, jornalista. isso. Se eu fosse uma pesquisadora, bom, aí ok. Nem Mas todo é profissional isso. de marketing é um mercadólogo. Claro, então, por isso que essas coisas de nomenclatura, Legal. elas são tão importantes. E em relação ao que tu tinha falado, assim, da comunicação, se a gente pegar, eu me lembro quando eu fiz faculdade direto do túnel do tempo, não vou dizer daí mesmo quando. Pra gente parar de entregar a idade. Não, eu já entreguei há muito tempo. Mas tinha um livro que era um livro fantástico que chamava Comunicação Integrada de Marketing. Então, na verdade, essa coisa da comunicação, se pensada de forma integrada, ela sempre existiu. O que aconteceu é que as áreas da comunicação, elas acabaram, fruto do trabalho que as faculdades fazem, fruto do mercado, elas acabaram competindo muito entre si e brigando entre si, quando na verdade elas sempre foram complementares. As faculdades sempre fizeram cursos cada vez mais especializados. Isso. Chamados Não, caça-níquel, né? Mas era pior do que isso. Era assim, ó, o jornalista achava que o publicitário era um babaca e o publicitário achava que o jornalista era um babaca, que só pensava em política, e o publicitário só pensava em E os dois achavam que relações que públicas relações não existiam. públicas eram vaselina e sei lá o quê. Mas isso era estimulado pelos professores, pelos cursos, de alguma forma. E aí, por isso que se fragmentou tanto a comunicação. Porque, conceitualmente, de novo, sempre se pensou de forma mais integrada, né? Compartimentada, exatamente o contrário. Integrada, né? Que é o grande barato e que é a grande dificuldade, né? Porque as verbas daí estão... Se eu tirar um pouquinho de RP, eu estou botando um pouquinho em PP. Por quê? Tem que ter uma razão, e não é porque eu quero, entende? Não é porque a minha assessoria é maior do que a tua, porque a minha consultoria é maior que a tua que vai migrar. Então, tem essas coisas que às vezes são malucas, porque a gente fragmentou uma coisa que não era para fragmentar, e hoje a gente está voltando a tentar integrar, e aí talvez eu tenha que repensar jornalismo, PP, sei lá o quê, porque a empresa quer comunicação. Exato. E hoje a gente vê muito, assim, pessoas com formação em jornalismo trabalhando com redação publicitária. E tem muito dessa questão. As pessoas sabem escrever. Relações públicas trabalhando como atendimento de agência, né? Isso. Porque é isso, né? Tipo, o jornalista sabe escrever e o texto publicitário, né, é um texto. O texto é um bom texto, é um bom texto. Não importa se é jornalismo, se é publicidade, assim como um relacionamento, né? De repente vai ter relações públicas trabalhando em funções que antes eram tidas exclusivamente como de publicitários, atendimento, mídia. E são pessoas que estudaram, né, e se especializaram em ter esse tipo de relacionamento. Então,
por que não também? Então, eu acho que tem as faculdades ainda não deram esse passo para trás, Aliás, assim, de entender a comunicação de uma forma mais integrada, mas o mercado entende. Eu acho, inclusive, que, puxando de novo a brasa para o nosso assado, somos duas jornalistas contra contra um consultor em marketing, né? Mas, enfim. Estou acostumado. Que bom. Mas relações públicas, por exemplo, durante muito tempo pregou que a assessoria de imprensa era uma atividade exclusiva deles. E, assim, a gente que, né? conflito, acho que até hoje. Até hoje. Né? Eu acho até que eu tenho esperança, porque eu peguei uma fase, quando eu atuava com assessoria de imprensa, mais crítica, assim, de mais fiscalização e defesas, etc. Acho que hoje já está um pouquinho melhor. Mas a gente sofreu muito esse choque, assim, de... Não, mas não é atividade tua. Não, mas só um pouquinho... Somos todos comunicadores, né? E eu também estudei para isso. Afinal de contas, a gente também tem cadeiras de assessoria de imprensa, umas faculdades mais, outras menos, claro, mas somos todos comunicadores. Por que não? Mas olha que droga, né? É a instituição de ensino criando um racha dentro da comunicação. É desnecessário, né? Comunicação é comunicação. Quem vai resolver? A empresa não está pensando assim, eu tenho que contratar um jornalista, eu tenho que contratar uma assessoria de relações públicas, eu tenho que contratar um profissional de marketing. Ela pensa assim, eu tenho um problema. Eu quero que alguém me dê uma solução. É assim que a gente deveria pensar nas empresas. Essa é a vida do consultor de marketing? A vida do consultor é uma vida bacana, sabe? Porque, assim, o consultor é alguém de fora que, às vezes, vem dizer algumas obviedades. Mas a brincadeira é essa, né? Ele tem que ter um olhar de fora, porque, às vezes, você está tão imerso no dia a dia, na operação, que O óbvio precisa tu ser deixa dito. isso. Tem um livro da propaganda velho que chama Adams Óbvios, né? Que era o cara que dizia a obviedade. Daí um dia ele diz assim, vamos dizer isso, isso, isso. Era uma obviedade. Aí o cara disse assim, tá, mas isso é óbvio. E ele perguntou assim, quem sabe? Se as pessoas não sabem, talvez eu tenha que repetir o óbvio mesmo, né? Então, algumas empresas estão tão dentro da operação e tal, que tu não consegue enxergar, às vezes, o óbvio. Então, um bom consultor é aquele que consegue ter esse olhar de fora, né? Esse olhar que não está viciado no dia a dia da empresa. Por isso que eu brinco, o consultor não pode ficar muito tempo numa empresa, né? Porque se ele fica muito tempo, ele vira empresa. Ele se contamina. E por isso que a gente dissocia o consultor do assessor, né? O assessor é aquele cara que tem uma vida mais longa na empresa. Eu estou com uma empresa que eu comecei como consultor e aí acabei me transformando num assessor. Então hoje eu atuo assessorando a área comercial e marketing numa empresa. Eu entro em algumas questões, inclusive de operação, do dia a dia, mas eu não sou funcionário. Então, eu tenho algumas prerrogativas de poder fazer algumas coisas, dizer algumas coisas que talvez os funcionários não pudessem. Né? Então, essa é a brincadeira do consultor. Então, eles têm que ser um cara de olhar atento, de entendimento das coisas, um cara que consiga fazer boas sínteses. Né? E o consultor, ele é bem isso, né? Ele tem que estar olhando de fora, porque as pessoas que estão vivenciando ali o dia a dia, mesmo o assessor, já estão tão imersos com aquele problema. Sempre foi assim, não dá para mudar, já tem certos vícios, né? Eu chamo de síndrome de Gabriela. Eu nasci sempre assim. Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E é isso mesmo, né? E por isso que... E às vezes funciona por muito tempo, né? Mas o mercado muda. Não, mas o fato... eu sempre brinco com as empresas assim... O fato do consultor entrar, fazer um diagnóstico e mostrar alguns problemas, isso não invalida em nada o trabalho que foi feito até lá. Por quê? Porque se a empresa chegou até lá, ela teve méritos para chegar onde ela chegou. Então, não é... E esse é um cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Eu me lembro que um menino, uma vez, estava começando a fazer consultoria e tal. Ele chegou na empresa, fez um diagnóstico e disse, vocês fizeram errado isso, errado isso, errado... Daí eu disse para ele assim, amigo... Sabe quem fez errado isso, isso e aquilo? As pessoas estavam naquela mesa, aqueles diretores que criaram tudo isso. Tu acabou de desmerecer todo o trabalho deles. Olha que ruim, não precisa ser assim. Por quê? Porque se eles chegaram onde chegaram, tem que ter algum mérito. Talvez aquelas soluções não atendam mais às necessidades atuais, ok? Né? Às vezes o consultor, né, precisa de uma consultoria, assim, de como nesse caso precisou. Mas qual é o problema? Amigo, tu é um consultor, mas eu gostaria de te dizer que você não fez certo. Principalmente a training para falar com os executivos. Mas qual é o problema? É que as pessoas, em geral,
por exemplo, um aluno que recém se formou não tem como ser consultor, ponto. Não. E eles acham que sim. Tem que construir, né? Mas aí é uma questão né, pra poder geracional, dizer né? pros Mas outros. então, mas esse que é o Exatamente. problema. Então, tu tem hoje, se tu pedir um orçamento para um consultor hoje sempre, né? Isso não é um fenômeno de agora. Eu brincava aí, quando eu dava aula na graduação e na pós, eu dizia assim, perguntem hoje quanto custa um projeto para um consultor. Vocês vão achar de 5 mil a 500 mil. E aí vocês vão dizer assim, e aí, o que eu faço? Bom, cada um tem alguma coisa para oferecer, mas tu tem que entender daí qual é o teu problema e quem se encaixa melhor. Então, isso sempre existiu em consultoria. Mas quanto mais tu trabalha nisso, mais tu entende assim, que a questão da experiência é determinante. Tu tem que ter passado por negócios diferentes. Isso vão te agregando forma de pensar. E tu tem que entender, tu tem que saber captar muito bem a cultura e o clima da empresa. Quem não saca isso, ele pode entender tecnicamente o assunto, mas vai fazer um mau trabalho. Eu lembro que antes de cursar jornalismo, eu comecei a faculdade de Direito, né? Pra quem não sabe, comecei. Sempre é bom, né? Não, e eu acho lindo. sempre é bom. E eu certamente, assim, se eu não fosse tão apaixonada por comunicação e por ser jornalista, eu certamente seria advogada tranquilamente. Mas eu dizia, eu entrei na faculdade de Direito, acho que eu tava com 18 por ali, né? 17, 18, não, 18 anos. E eu lembro que o meu pai, que já tinha cursado, também iniciado, na verdade ele foi quase até o final da faculdade, né? Porque afinal de contas ele é administrador, né? E ele foi fazer Direito depois. Mas ele dizia assim, ó, Márcia, tu vai te apaixonar pelo direito penal. Mas eu, como teu pai, vou te dizer, tu não vai ter estômago para trabalhar com isso, beleza. De fato, né, assim, é uma coisa mais pesada. Mas sabe o que mais me intrigava, especialmente quando eu deixei o direito? Eu fazia uma conta muito rápida. Entrei com 18, ali com 23, devo estar formada. Como é que eu vou decidir a vida de alguém com 23 anos? Ah, uma pessoa técnica, não, mas está baseada em leis. Gente, ok, mas a gente está falando de uma profissão que precisa entender da vida. É muita responsabilidade, né? E não tem vivência para isso, né? Não tem vivência suficiente. Mas eu acho que isso vale um pouco, né? Claro, guardadas as devidas proporções para todas as profissões, todas, né? não, A claro. gente, quando termina o ensino médio, entra direto na faculdade e dá certo, e tu já se forma ali em 4, 5 anos. A gente é muito jovem, né? Muito, assim, para estar muito. Tomando tanto. Mas é que é uma questão geracional, né? Que, assim, como disse o Max, o problema é que a geração atual, né? Dado Schneider, inclusive, um beijo, ele fala muito sobre isso. Que o cara já sai querendo ser consultor, né? Ele já sai querendo ser gerente. Eu ele acho já que sai isso passa muito pelo que a gente falou, redes sociais, questão de internet, De de todo mundo empoderar tá o se consumidor. construindo. E todo mundo acha que é um potencial coach de alguma coisa, assim, que é a palavra do momento, né? Mas não é mais consultor, agora é coach. E a pessoa, tu não sabe de onde é que ela saiu, mas ela vai te dar um curso para chegar em algum lugar que nem ela chegou. Mas a maioria deles também não chegaram, tá? Mesmo os famosinhos também não chegaram em lugar nenhum, né? Ou chegaram a poucos lugares. Mas aí, de novo, entra uma questão, né? É que as relações de trabalho mudaram muito, né? Então, a gente ainda tem um pé muito lá atrás em trabalho mesmo. Ao mesmo tempo que a gente Tem critica... essa ascensão também do empreendedorismo, né? De todo mundo quer ser um self-made. Não, mas ok, mas ao mesmo tempo que a gente critica essa nova geração, eles têm umas coisas que são legais no sentido Sem assim... dúvida. No sentido assim de... Tem. Não, tem. A gente procura um pouquinho, mas tem. Mas tem, olha Dá uma só. cavocada ali, mas dá pra Olha achar as só, coisas boas. a gente pensava assim, vou ser eternamente funcionário de uma empresa, isso é mérito, não sei o que tem. Eles têm experiências mais ricas, porque eles mudam mais rápido, e não sei se eles estão errados E uma consciência em mudar também, mais uma consciência rápido. de mundo melhor também. Isso eu gostaria que fosse mais verdadeiro e menos discurso. Gosto Né? de priorizar a própria qualidade de vida, né? Meu objetivo não é Isso. ficar para sempre nessa empresa. Eu vou fazer aqui o que for melhor para mim até o momento que for bacana. Eu sou Depois eu vou bem procurar crítica outra da qualidade de oportunidade. vida. E aí ele pode... Como assim? Não, e aí ele pode tentar É que eu e ser digo- consultor com 18 anos, É entende? isso, a por crítica isso da qualidade de que... vida não é que isso não importe, não é isso. Mas eu digo, o cara tem 20 anos e quer qualidade de vida. Sim. Não, e não significa que ele não possa ter, tá, Mas eu me gente? refiro assim, à qualidade de vida nesse sentido, mas tipo, eu
sinto que eu trabalhei aqui 2 anos, achei legal, mas não é bem isso mais que eu quero, assim, eu não preciso ficar aqui fazendo esse trabalho. Eu não me importo de sair agora e já ir para outra empresa e começar numa outra área. Eu era repórter, mas agora eu quero ser produtor. E Claro, tudo bem, até quero porque ser eles redator buscam ser publicitário. feliz, né? Mais do que a nossa ter geração. satisfação com o Perfeito. trabalho. Não, eu tenho certeza, por isso que eu disse, que se cavocar dá umas coisinhas boas aí, né? Tem muitas coisas boas. Sem contar que são mais inquietos, né? São mais buscadores, né? Tu acha? Aí eu tenho uma... Eu acho que eles são mais furungadores, sabe? Não, eles têm do que mais a gente ferramenta. foi. A gente tinha que Sim. procurar na Barça. Barça. Aí ia ficar mais difícil. Mas às vezes, né, tem aquela mesmo, dificuldade, assim, de tipo, ai, tô mandando mensagem, a pessoa não me responde. Assim, já telefonou? Como claro. assim? Aquela coisa assim, né? Tem outros Ou a brincadeira, meios. né? Meu Tu vai filho pagar não no usa crédito. isso aqui pra falar mesmo, né? Quando eu A ligo pra ele, brincadeira ele fica bravo. A brincadeira do vai pagar no crédito, no débito, no dinheiro. No quê? O quê? Mas entra aqui na maquininha o dinheiro. Por isso que eu digo assim, às vezes eu vejo até amigos meus fazendo comparações. Tia, não tem comparação. Cada momento é o seu momento e PT saudações. Vamos nos divertir nos Sempre momentos. vai ter um conflito, né, de gerações. Isso. Agora em Que termos... bom, né? Porque senão a gente ia ficar na mesma geração e ia dominar sempre, né? E ia ser horrível mesmo. Mas ao mesmo tempo, assim, tem conceitos muito novos. Nós estamos num momento... Uma vez eu brinquei isso e aprofundei numa aula de pós lá, que os caras saíram com os olhão desse tamanho, tipo assim, nós não viemos falar de marketing. E eu tentando mostrar para eles que isso era marketing, né? Nós estamos vivendo um momento de transição do mundo, que é maravilhoso. E ao mesmo tempo é assustador, porque a gente não sabe para onde vai. Desafiador, né? Então assim, a gente está num turning point, já, senão não seria um profissional de marketing, né? Para usar uma expressão em inglês. Nós estamos num momento de transição aí que é fantástico, que é sensacional. Agora, nós estamos saindo de alguma coisa que a gente conhece para uma coisa que a gente não conhece. E esse é sempre o problema, né? A gente olha as questões de gênero, saímos de homem e mulher. Hoje em dia, homem e mulher, tem um leque que eu tive que pedir para o meu filho, mas falei, explica um pouquinho melhor aqui, que eu tô perdido aqui. E superem, né? Porque essas pessoas existem pessoas E elas precisam ser representadas. Claro. Assim, o fato de você ser contra não muda o fato de que elas existem. Que elas existem, óbvio. perfeito. Mas então, o Não, grau de complexidade existem ficou maior. Existem pessoas dessa geração que querem realmente entender, né? Outras, como tu disse, preferem ignorar e achar que é bobagem, Mas é uma que não geração muito pouco apegada, né? Com feminino e masculino, Exato. por exemplo. Por isso que a gente é Pessoas, mais fluido. né? São pessoas. Perfeito. Vamos fazer não é uma pausa, mas é porque, para quem não sabe também, a gente volta e meia tem aqui uma interferência, porque atrás das câmeras, do que vocês estão vendo, atrás das câmeras tem bastante gente trabalhando e eles também adoram participar, então a gente tem a pergunta da produção. E aqui diz assim, ó, quais são as principais características que um consultor de marketing precisa ter? Então, eu acho que consultor de uma forma geral, né? Porque assim, quando tu é consultor, seja financeiro, seja de marketing, o marketing ou finança é conhecimento técnico, então se tu não tiver, sorry, né? Agora, como consultor, e aí eu acho que vale para todos, eu acho que é essa questão de entender a cultura e saber como se aproximar das lideranças, porque se tu não entender as lideranças de uma empresa, tu não vai conseguir provocar mudança. O objetivo do consultor, além de entender uma situação, é dar subsídios para que a empresa possa fazer a mudança. A maior parte das vezes, o consultor ele não participa necessariamente nesse processo de transformação. Ele pode dar alguns caminhos, ele pode montar alguns insights e tal, mas é a empresa que vai fazer isso. Então, se ele não conseguir entender a dinâmica das lideranças e que as lideranças não serão necessariamente quem tem cargo mesmo, né? Ele entender como isso funciona e a cultura da empresa, ele não consegue implantar nada. Então, aquele trabalho foi bacana porque constatou alguma coisa, por mais óbvio que possa ser, mas aquilo não gerou uma mudança dentro da empresa, né? Então, se ele não tem essa coisa de entender essas pessoas, ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Eu tenho muita gente que fala que o consultor ele já chega nas lideranças tendo que enfrentar um ranço, né?
Porque o consultor, ele é o remédio amargo de tomar, Às vezes né? sim, né? Porque Claro. o tomador de decisão que chama o consultor, ninguém chama o consultor quando tudo tá lindo, maravilhoso, né? Ele Não precisa tem admitir- porquê. Não Ele tem precisa porquê. admitir que tem um problema e esse Isso. problema precisa ser resolvido. Então eu vou pegar esse gancho para fazer a outra pergunta da produção que diz: quando um profissional passa a ser consultor, então passa a atuar como consultor, quais são os principais desafios que ele enfrenta em primeiro momento, né? Às vezes essa coisa de tu dizer obviedade, embora a gente saiba, o cliente não gosta de ouvir obviedade, né? Porque ele vai dizer, tá, mas eu já sabia. Tá bom, mas se tu não tá mudando, tu sabia e adiantou o quê, né? Então, esse eu acho que é um grande problema. O outro problema é a questão cultural de novo. Aquela empresa levou um tempo para chegar onde chegou. E chegou em função dos motivos da vida daquela empresa. Então, assim, vão ter inúmeras barreiras, às vezes, que se tu não conseguir te debruçar, e às vezes pelo tempo tu não consegue ter essa profundidade mesmo, né? Tu não vai conseguir suplantar essas barreiras. Então, o trabalho do consultor, às vezes, vai parecer ruim, bobo ou ineficaz. Então, tem que entender isso. Por isso que quando... Tem que estar aberto também, né? Chamar o consultor para ficar... Mas muitas Só com empresas... ranço. Mas aí é que, se tu não entender a empresa, tu está ralado. Algumas empresas, elas querem o consultor, mas não querem. Por quê? Porque o consultor, o que ele vai fazer vai ser botar o dedo na tua Onde ferida. dói, claro. E aí E sair o da quanto... zona de conforto, né? Uma expressão que eu não gosto Isso muito. dói, mas é isso. Não, mas é Funciona, isso, mas eu isso. sempre fiz assim. E tu tá com um problema. Claro, claro. Eu me lembro quando eu trabalhava na RBS, lá na Zero Hora, era gerente de marketing da Zero Hora. Eles contrataram uma consultoria pagando uma baba de dinheiro para rever processos. Foi legal, todo mundo adorou, não sei tem. Quando eles foram embora, nada daquilo foi implantado. Entende? Então, pô, foi legal, mas eu botei dinheiro fora como organização, como empresa, né? Então, faltou um olhar mais assim, por que não foi implantado? Onde que estavam essas barreiras? Ó, às vezes a questão tempo é uma barreira mesmo, porque... Não é o momento. Claro, não, e às vezes até o tempo que tu vai te dedicar à empresa. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu monto um projeto para ti, eu te digo assim, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou precisar de 3 meses. Aí o cara vai negociar contigo, né? Daí ele vai dizer, tá, para o projeto ficar mais barato, faz um pouquinho menor e tal. E aí tu às vezes topa mesmo, né? Porque tu quer tentar viabilizar o negócio. Quando tu imaginou que tu precisava 3 meses, tu está usando, por exemplo, 2, talvez aqui tu já perca um pouco desse entendimento e dessas barreiras. Tu consiga enxergar algumas questões técnicas, mas não consiga enxergar tão bem essas questões culturais, que tu precisa de um tempo maior e tal. Então, é delicado, assim, né? Então, é difícil tu conseguir suplantar essas questões mesmo. E, às vezes, mesmo chamando, ele não quer resolver o problema. Ele chamou só para dizer, viu como não tem solução? Então, ele queria reforçar a própria posição, né? E o consultor tem que saber sacar isso para tentar não cair. Eu me lembro que quando eu fiz uma pesquisa para uma empresa, e obviamente eu não vou declinar o nome, eu apresentei, e quando eu terminei de apresentar a pesquisa, foi uma pesquisa muito bonita mesmo, sobre estratégia... Em off, óbvio, né? Em off, claro, óbvio que sim, né? Sobre... Se a gente desligar a câmera. Claro, sobre a arquitetura de marca e tal, eles estavam com algumas dúvidas de como conduzir isso e tal. E quando terminou a apresentação, o diretor de marketing disse assim, maravilhosa a pesquisa, adorei muito e tal. Agora, se tu tivesse sentado no meu lugar, o que tu faria? E aí eu dei uma resposta que eu tenho certeza que ele não gostou, né? Eu disse, olha, o que eu faria é irrelevante. Eu não sou o executivo da empresa, tu é o executivo. Então é tu que tem que tomar decisão com base naquilo, né? Então, isso às vezes é difícil mesmo, porque o consultor, ele pode até deixar um caminho. Se ele não tiver uma fase de acompanhamento, ele pode deixar um caminho. Mas como esse caminho vai ser trilhado, como vai ser feito, então... Até porque normalmente tem várias formas, né? Eu sempre Claro. digo 1 mais 1 é 2, mas 2 mais 2 é 4, mas 3 mais 1 também, né? Então, como isso vai chegar? E 1 mais 1 também é 2. Não me confunde que, né, pessoa de humanas. Lembrando que este programa é um oferecimento da Vero. Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso, Vero é mais negócio. Peça a sua proposta. Leca, vamos se encaminhar para o final, vamos ali para a última pergunta, que infelizmente, como eu sempre digo, eu odeio essa parte, porque se me deixasse
né? Como Fala Mercado é um programa que trata sobre o universo criativo, né? E todos os assuntos que permeiam essa indústria, eu poderia passar horas e as pessoas daqui também. Normalmente, os meus convidados também poderiam passar horas, mas a gente precisa respeitar quem está nos assistindo, inclusive, né? Que não vai ficar horas, né? Ou pelo menos uma minoria faria isso. Vamos encaminhar para o final. Eu? Estava preparada para que a gente ia ter aí uma outra perguntinha da produção e tal. Se pedir, eles podem providenciar uma pergunta bem rápida. Não, vou fazer uma pergunta bem simples, então, assim, como consultor, o que tu, que consultoria tu daria para esse mercado que agora não sabe mais quem faz o quê? Qual é o limite do trabalho de cada um? Como é que a gente organiza isso? Então, eu estava brincando com a Márcia um pouquinho antes de a verdade. gente começar. Eu acho que o nosso mercado, de uma forma geral, não entendeu ainda essa transformação mesmo. E quando eu dei aquele exemplo de produtor e consumidor, eu acho que essa é uma reflexão que ela parece óbvia, mas a gente não parou para pensar sobre isso. Porque o óbvio precisa ser dito, né? A gente não parou, então assim, eu continuo me vendo como produtor, seja de conteúdo para um jornalista, seja de campanhas, de soluções de comunicação para uma agência, seja de cuidar da imagem da marca para relações públicas, sei lá. Mas tá bom, eu preciso dessas estruturas para isso, então eu acho que a gente devia deitar no divã, assim, a gente deveria... Legal. Claro, tem que deitar, Acho que precisa. tem que deitar no divã e repensar, assim. E olhar pra dentro, né? Olhar para dentro e dizer assim, tá bom, eu fiz isso. Isso agora tem que significado, né? E eu acho que como a gente fazia não tem mais significado nenhum. Então se a gente continuar fazendo, nós vamos desaparecer só. Uau. Sabe quando ele falou que deu uma aula que o pessoal saiu meio com medo? A gente vai terminar o programa. E olha que o assim. dinossauro sou eu, hein? A gente vai terminar assim, problematizando. Acho que A gente trazer uma coisa feliz. Mas não tem problema, porque aqui Fala Mercado, eu gosto mesmo quando o bicho pega e a gente provoca, porque aqui o protagonismo é do mercado. Essas opiniões, eu não gosto quando quem vem falar mais do mesmo, né? Uhum. Que não é o mesmo que falar as obviedades, né? Falar mais do mesmo. Gente, muitíssimo obrigada Ora. pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite. Tenho certeza, de novo, vou repetir né, repetitivo aqui, mas, enfim, a gente poderia falar horas sobre isso. Principalmente com pessoas de opiniões tão Contundentes. convictas, com argumentos, eu gosto disso. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Então, Só vou nos deixar. convidar de novo, né? Não tem problema, a gente pode fazer um consultoria em marketing parte 2. Ah, isso Aliás, eu tô aí. aproveitando parte 2 para metade dos convidados Então. aqui. Então, não tem problema. A gente podia, o diretor vai me matar, mas a gente podia fazer um extra sempre, entendeu? Sim, Toda já semana. combina 2. Ou criar a série A Revanche. Pode, muito bem. Olha aí, ó, tem ideia. Fica a dica. Muito obrigada. Eu vou deixar também, o pessoal me xinga aqui, vou deixar espaço para vocês se despedirem. Tá bom. Eu primeiro, muito obrigada por me receber, pra gente poder, né, falar um pouco do nosso mercado, problematizar um pouco também. A gente nem gosta, né? Às vezes no dia a dia, assim, a gente simplesmente se absorve, né, do trabalho e de repente a gente E tem deixa esse levar. tempo pra olhar pra dentro também, é bem bacana. Que bom. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Coletiva mora no meu coração, tu sabe disso, né? Um beijo pro Farias, inclusive. Aliás, pra quem não sabe, eu tenho aqui do meu lado uma ex-coletivete. Ai, ó. Beijo, Vieira! Uma vez coletivete sempre... Aliás, de outros tempos. Não, e o Vieira vai adorar. Pra quem não sabe, gente, vamos traduzir. Vieira da Cunha, José Antônio Vieira da Cunha, porque pra não dar confusão, né? José Antônio Vieira da Cunha é um jornalista e fundador do Coletiva.net, que deu origem ao Coletiva.tv. Ele vai achar o máximo ver duas pupilas dele aqui juntas do mesmo lado da mesa. Muito orgulho de ter sido coletivete. E ainda ser, né? Às vezes ali a Sempre, gente manda um a gente- artigo, vem participar da Coletiva TV. Sempre bom, porque uma das Manda a meninas- pauta dos clientes. A gente gosta, mas a gente recebe muito bem as pautas dos clientes de ex-coletivete, porque sabem exatamente a nossa linha editorial, então sempre serve pra nós. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado. E pra vocês que vieram até aqui, até a próxima semana. Não esquece, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que tem conteúdo novo e toda semana
tem conteúdo novo. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.